A presente sessão especial em homenagem ao Dia da Indústria e ao cinquentenário das unidades Senai, Faculdade de Tecnologia Ítalo Bolonha e Recreativa do SESI, Clube Antônio Ferreira Pacheco, conforme requerimento número 709, de autoria do nobre deputado Luiz César Bueno. Neste instante, em posição de respeito, ouviremos o hino nacional brasileiro cantado pela coral professor Hélio Naves, do Sistema FIEG, sob a regência do maestro Leci José Maia. Daquele jeito, hein?
Neste momento, quero cumprimentar a mesa, cumprimentando o superintendente executivo da Indústria, Comércio e Serviço da sede, Luiz Medeiros Pinto, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, José Hélito de Figueiredo Júnior, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Alves de Oliveira, diretor regional do Senai e superintendente do SESI, doutor Paulo Vargas. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Homenageados com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Duvico Teixeira, Antônio Ferreira Pacheco. Seja bem-vindo, doutor Antônio. Gerente de Material e Patrimônio do Sistema FIEG, Luiz Carlos Ribeiro. Vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Paulo Afonso Ferreira. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Gerente financeiro do Sistema FIEG, Sônia Maria de Rezende. Seja bem-vinda, dona Sônia. Também gostaria de registrar a presença do ex-deputado federal Tarzan de Castro, representando a Associação Goiânia da Imprensa. Diretora executiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Adriana dos Reis Ferreira. Diretor técnico do SEBRAE, o Anderson Portugal. Presidente da Associação dos Empregados do Sistema FIEG, Cláudio Cavalcante de Souza. Seja bem-vindo, meu amigo, companheiro de todas as horas e do Serra Dourada, né, Cláudio? Superintendente do IEL, Humberto Rodrigues de Oliveira. Agora concedo a palavra ao novo deputado Luiz César Bueno, autor da propositura que motivou essa sessão tão importante. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo colega deputado Charles Bento, no exercício da presidência nesta sessão solene, cumprimentar o superintendente executivo da Indústria, Comércio e Serviços da sede, Luiz Medeiros Pinto, representante do excelentíssimo senhor governador do Estado, Dr. José Hélito de Figueiredo Júnior, cumprimentar o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Alves de Oliveira. Satisfação ter o representante máximo da indústria goiana na mesa. Cumprimentar o diretor regional do Senai e superintendente do SESI, professor Paulo Vargas. Uma satisfação muito grande, doutor Paulo, tê-lo aqui novamente. Cumprimentar os homenageados com a medalha do Mérito Legislativo Pedro Duvico Teixeira, Antônio Ferreira Pacheco, em memória, representado pelo seu filho, Antônio Ferreira Pacheco Júnior. Cumprimentar o gerente de Material e Patrimônio do Sistema FIEG, Luiz Carlos Ribeiro, o terceiro vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria e ex-presidente da FIEG, Paulo Afonso Ferreira. Satisfação tê-lo aqui novamente. Cumprimentar a gerente financeira do Sistema FIEG, Sônia Maria Rezende. Sinto muito feliz em estar aqui nesta sessão, principalmente para comemorar 3 datas importantes. Primeiro, o Dia da Indústria, a importância da pujança da indústria no Brasil e no Estado de Goiás. Segundo, os 50 anos de 2 importantes instituições. A primeira, o Centro de Formação Profissional, hoje Faculdade Ítalo Bolonha, Faculdade Senai, e também o Clube Antônio Ferreira Pacheco. Fico muito tranquilo, feliz em ser o propositor dessa sessão solene, tendo em vista que fui aluno daquela instituição.
e na pessoa aqui de 2 professores daquela instituição, minha querida professora Gracilene, que foi nossa professora no final da década de 70, professora de Ciências Biológicas, e também o professor Marcos Mariano, professor de Desenho Eletrotécnico. Esses 2 professores que, assim como foram meus professores, foram professores de uma geração de alunos que se tornaram profissionais, se tornaram empreendedores e, assim como eu, se tornaram políticos e se tornaram gestores, tanto no Executivo, tanto no Poder Legislativo. Portanto, na presença desses 2 professores, eu cumprimento todos que estão presentes aqui. Fundado em 1942 pelo presidente Getúlio Vargas, o SENAI teve a missão de formar profissionais para a indústria nacional. É importante ressaltar que, no século XX, a indústria chega no Brasil ainda de uma forma tardia, tendo em vista que todo o processo de industrialização já havia despertado após a Revolução Industrial em toda a Europa e em todos os Estados Unidos. O processo da monocultura do café atrasou significativamente a presença da indústria no Brasil, mas, a partir do governo Vargas, tornou-se real a indústria no Brasil e o SENAI foi uma mola mestra em todo esse sistema, tendo em vista que teve o objetivo de capacitar, de formar mão de obra para impulsionar a indústria brasileira. O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, é um dos 5 maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina. Em 9 de março de 1952, é inaugurado a primeira escola SENAI, o Centro de Formação Profissional Roberto Mange, hoje Faculdade de Tecnologia de Anápolis. E esse processo de industrialização de Goiás precisava do embasamento de formação profissional. E em Anápolis, no Centro de Formação Profissional Roberto Mange, tem esse avanço, tendo em vista o processo da marcha para o Oeste, que fez com que, junto com a construção de Brasília, o Centro-Oeste fosse o propulsor de um novo ciclo industrial e de um processo de amplo desenvolvimento do Brasil. Posteriormente, com o sucesso da primeira unidade do SENAI de Anápolis, foi inaugurado, em 24 de março de 1968, o Centro de Formação Profissional Ítalo Bologna. Nestas 5 décadas de atuação, o Centro de Formação Profissional Ítalo Bologna, hoje Faculdade SENAI Ítalo Bologna, formou 180 mil concluintes nos cursos profissionalizantes, sendo mais de 250 mil alunos matriculados, em diversas áreas da formação profissional, do aprendizado técnico, na metalmecânica, eletrotécnica, gráfica, vestuário, moveleiros, calçados, manutenção de aeronaves e automação industrial. Em 1999, o Centro de Formação Profissional Ítalo Bologna ganhou o título de Modelo de Educação Profissional, certificação criada pelo Departamento Nacional da instituição para avaliar a qualidade dos serviços prestados à indústria. Daí, percebe-se toda aquela vocação pioneira do processo de industrialização dos anos 70, anos 80, puxado pelo nosso querido professor Ari, e, posteriormente, já a partir do ano 2000, através de uma coordenação intensa, puxada pelo professor Paulo Vargas e tantos outros, nós percebemos aqui o SENAI já formando não apenas profissionais de nível técnico, mas profissionais de nível superior, avançando aí nos cursos, inclusive de pós-graduação, e sendo uma instituição tecnológica de ponta a serviço da indústria goiana na formação técnica de curso superior na área da indústria. Em 2005, a instituição SENAI se transformou-se em faculdade de tecnologia, com níveis de graduação tecnológica e pós-graduação.
Em 2010, a FATEC em Ítalo Bologna recebeu o conceito 4 de qualidade numa escala que vai de 0 a 5, constatando assim a excelente qualidade de ensino nos cursos ofertados àquela instituição. E nós não poderíamos dizer aqui que, junto com o Centro de Formação Profissional Ítalo Bologna, o qual nós estamos comemorando os seus 50 anos, na mesma data, teve-se início, foi inaugurado o Clube Antônio Ferreira Pacheco. E é esse Clube Antônio Ferreira Pacheco que garante todo um processo de lazer, de confraternização, de congratulação, tanto dos trabalhadores da indústria quanto dos empresários. E nós percebemos a importância do Clube Antônio Ferreira Pacheco, cujo nome surgiu para o então presidente da Federação das Indústrias do Estado, Antônio Ferreira Pacheco, que será homenageado com a maior honraria do Poder Legislativo do Estado de Goiás nesta sessão solene de hoje. A indústria goiana, até a década de 50, era basicamente agropastoreira. Os primeiros polos industriais começaram a despontar nesse período. Anápolis foi uma das primeiras cidades a almejar e planejar uma industrialização, e, por isso, foi selecionado para receber a primeira unidade do Senai. Com a construção de Brasília, o desenvolvimento industrial goiano foi impulsionado por medidas governamentais tomadas pela diversificação agrícola e também pela produção em larga escala da nossa agricultura, soja, milho, sorgo, e pelo avanço considerável do agronegócio. Nos anos 80 e nos anos 90, o processo de industrialização ganha força com um amplo aparato tecnológico, com maquinário e uma necessidade de mão de obra qualificada para direcionar esse processo de crescimento da indústria no Estado de Goiás. Portanto, nós não podemos jamais fazer qualquer análise, qualquer estudo sobre o desenvolvimento da indústria goiana sem analisar o processo de formação de mão de obra, ao qual nós não ficamos dependendo de São Paulo, nem de qualquer outro estado, Minas Gerais ou Brasília. Desenvolvemos com os nossos próprios técnicos, com a nossa própria capacidade de discernimento, uma formação profissional que potencializou a indústria goiana para ser uma das maiores, para estar entre as 10 pujantes indústrias do Brasil hoje. É importante, nesse momento, reconhecer que o processo de desenvolvimento industrial vive uma crise. É inegável. O país vive uma crise econômica e vive uma crise política. Seria bastante sofisma nosso fazer uma assembleia, uma sessão solene como essa, sem analisar que hoje nós vivemos um momento de dificuldade no Brasil. Daí a necessidade de retomar o desenvolvimento econômico, para que a indústria volte a produzir em larga escala, para que nós retomemos as exportações, para que nós retomemos a geração de emprego e renda, é necessário urgentemente garantir o poder de compra para a população. Engana-se aqueles economistas ou gestores que entendem que reprimir a geração de renda, reprimir o empreendedorismo, reprimir os salários é impedir o desenvolvimento econômico. O Brasil cresceu muito nos últimos anos em função de uma grande capacidade de poder de compra da sociedade que impulsionou a indústria e, consequentemente, impulsionou o comércio. O capitalismo é forte nos Estados Unidos. As empresas norte-americanas apostam no poder de consumo da população para poder impulsionar o processo de industrialização. E nós não poderíamos jamais, no Brasil, de solicitar, de exigir que a população retome o seu poder de consumo para que a indústria volte a ter
a sua pungência no processo de fabricação, no processo de produção. Assim como é necessário fazer uma análise do processo tributário que nós vivemos hoje no Brasil. É impossível qualquer empresário tocar o seu empreendimento com 32 tipos de impostos e taxas. O Brasil precisa de uma reforma tributária urgente. Nós devemos esticar as mãos, o braço, em modelos que existem na Europa, onde existe a tributação sobre a renda, que é da União, a tributação sobre o consumo, que é do Estado, a tributação sobre os serviços, que é IPTU e serviço do município, e ponto. Não podemos ter uma carga tributária que onere tanto o empresariado e a indústria conforme nós temos hoje. Daí a necessidade de fazer uma reflexão nesse momento da importância de fortalecer a democracia, porque sem democracia nós não teremos Estado constitucional de direito, não teremos o crescimento da indústria e do comércio e não teremos qualidade de vida. Portanto, nesses momentos de crise, nós precisamos garantir o fortalecimento da democracia e o fortalecimento do Estado constitucional de direito. Assim como fazemos hoje uma reflexão sobre esse modal rodoviário. Barão de Mauá foi reprimido ainda no século XIX por tentar colocar as ferrovias no Brasil, empurrado. Ele conseguiu impulsionar um processo de ferrovias no Uruguai e na Argentina. Aqui no Brasil, as ferrovias tiveram um desenvolvimento significativo nos anos 40, 50 e 60, e, posteriormente, a rede ferroviária federal foi vendida e toda a estrutura ferroviária do Brasil foi praticamente excluída, minimizada. Hoje, o Brasil está centralizado nas rodovias. Daí que uma categoria apenas sitia o Brasil, fazendo esse boicote grande que nós estamos vendo, e o Brasil fica praticamente parado. Que essa crise dos transportes seja, nesse momento, um motivo de reflexão para nós retomarmos aquilo que os Estados Unidos fez no século XVIII, no século XIX, retomar aquilo que a Europa fez no século XIX, que é a priorização do transporte de mercadorias, do transporte de cargas sobre as ferrovias, barateando o custo da produção e garantindo, fundamentalmente, que o modal rodoviário não seja exclusivo e o país não fique à mercê das rodovias. Nessa situação que nós estamos hoje, se um grupo fecha a BR-101, a BR-153, a BR-364 e a Regis Bittencourt, fecha o Brasil. Nós não podemos ter um modal único para o desenvolvimento do Brasil que seja um modal rodoviário. É necessário que os empresários reflitam e façam a gestão para que o Brasil volte para os trilhos conforme foi os Estados Unidos, conforme foi toda a Europa. Então, quero dizer que o que mais nos reflete nesse momento é a importância da mudança do modal de desenvolvimento do setor de transporte no Brasil. E, para concluir, eu quero aqui dizer que todas essas mudanças se faz necessário diante de novas leis. Precisamos de uma reforma do Código Penal, precisamos de uma reforma do Código Civil, precisamos de uma reforma tributária, precisamos de uma reforma política. E isso é um papel do Congresso Nacional. Quero aqui agradecer todos os homenageados desta noite. Serão 19 homenageados que receberão a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira e também os certificados de mérito do Legislativo. No devido momento, todos serão nominados um por um, e eu fico aqui muito feliz de saber que, nesse dia de comemoração ao Dia da Indústria, neste dia onde nós comemoramos o cinquentenário do Centro de Formação Profissional,
Faculdade Senai Ítalo Bologna, do cinquentenário do Clube Antônio Ferreira Pacheco, nós reunimos aqui uma mesa tão representativa dos segmentos do setor produtivo da indústria do nosso Estado. Portanto, deputado Charles Bento, que preside essa sessão, com certeza, essa sessão solene ficará na memória do Poder Legislativo, onde nós tivemos a capacidade aqui de prestar a homenagem à indústria, aos empresários, aos trabalhadores, mas, fundamentalmente, àqueles que capacitaram o processo de industrialização com a formação da mão de obra. Daí a importância do Centro Roberto Mange, do Ítalo Bologna e todas as escolas do Senai que estão espalhadas por esse Estado. Para encerrar, termino com um provérbio chinês que diz: os professores abrem a porta, mas você deve entrar por você mesmo. Muito obrigado e uma boa sessão a todos nós. Assistiremos agora à apresentação do coral Professor Hélio Naves, do Sistema FIEG, sob a regência do maestro Leci José Maia. Excelente
Nesse instante, assistiremos à exibição do vídeo institucional do SESI Senai. Pode prosseguir. Muito bonito. Em nome do Zé Geraldo e do Carlinho, parabenizar toda a orquestra, todo o coral, que quase que nós ficamos sem ouvir, hein, doutor Paulo? Logo essa música belíssima, parabéns. Nesse instante, assistiremos à exibição do vídeo institucional do SESI Senai. Eu cheguei e falei, gente, isso não é normal usar o celular em sala de aula, não é normal você ter tablets para estudar em uma sala de aula que, assim, devia ser um lugar para você sempre sentar nas cadeirinhas, ir lá, aprender e ir embora.
Então, tipo assim, é um modo mais lúdico, por assim dizer, de aprender. Que essa aproximação do jovem com a tecnologia. Os dois são bem juntos ultimamente. Eles acharam um jeito de cativar o aluno. Qualidade. Essa é a marca da educação que a gente oferece para transformar a vida das pessoas e das indústrias. Aqui eles estão preparando o aluno para o mercado de trabalho, para a indústria. Eles estão preparando o aluno para ter iniciativa, para correr atrás. Isso é algo inovador. A gente está de olho no futuro. É com educação de qualidade e tecnologia que nós preparamos profissionais para antecipar as necessidades da indústria. Isso é estar preparado. Quando eu entrei no Senai, eu não sabia muito. Então, o Senai me deu o início para entrar no processo de trabalho, certo? Então, hoje eu sou profissional e agradeço muito o Senai. Eu comecei como menor aprendiz, passei para mecânico, agora estou sendo treinado para ser líder de manutenção. O sucesso da Carta Fabril foi construído no desenvolvimento das pessoas e o desenvolvimento das pessoas foi feito através da parceria com o SESI e Senai. A Consciente elaborou o projeto Ensino Consciente com parceria com o SESI e eu vi a oportunidade de voltar a estudar. Comecei a estudar para melhorar e graças a Deus hoje eu estou bem melhor. Sou um profissional mais capacitado para a minha área de serviço. A rotina do adulto formado é bem diferente. É que hoje eu já posso, o mestre de obra já me entrega um projeto, eu já vou executar o serviço eu mesmo olhando o projeto e quando eu não tinha o ensino médio completo, eu não podia fazer isso. A importância da parceria do SESI é de ser esse facilitador, esse provedor de projetos, de benefícios para a vida das pessoas. Ele traz para nós e nós propagamos na empresa, nas organizações, para trazer qualidade de vida para os trabalhadores, para as famílias, e isso é o mais importante. Estamos de olho na produtividade do cliente. E para isso, estamos empenhados em garantir um ambiente de trabalho com mais saúde e segurança. Produzir hoje é importante. Produzir sempre é mais relevante. E foi aí que o SESI entrou como um grande parceiro que possibilitou os grandes avanços que a empresa conseguiu ao longo desses anos. Nós conseguimos, além de aumentar a produtividade, buscar a adequação ergonômica dos postos de trabalho na empresa, gerar um ambiente de trabalho seguro e saudável. O nosso índice de absenteísmo hoje ele é 1,65%. A parceria com o SESI ela foi fundamental para a melhoria da qualidade de vida nesse profissional. Cuidamos não só das pessoas, a gente também trabalha e muito para aumentar a competitividade das indústrias. Nós temos soluções focadas na inovação, na redução de custos e no aumento da produção de forma sustentável. Com a mudança de layout, com a implantação do programa 5S, tivemos um resultado de 261% de produtividade. A gente teve um aumento na produtividade de 175%. A gente teve um aumento da produtividade em 85%. Tivemos um ganho de mais de 200% de produtividade. Fazer a indústria crescer ainda mais não é uma tarefa fácil. Mas não estamos sozinhos. Nós, do SESI e do Senai, fazemos parte do Sistema Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Temos orgulho de contribuir com o crescimento de um segmento que responde por 1/3 da riqueza do nosso Estado. Inovação, tecnologia, transformação. Para o SESI e Senai, o futuro já é agora. Neste momento, procederemos à entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira aos homenageados desta sessão, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Convido ao nobre deputado Luiz César Bueno para fazer a entrega da medalha aos homenageados.
terceiro vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, ex-presidente da FIEG e dos Conselhos Regionais do SESI, Senai, Goiás, Paulo Afonso Ferreira. Agora, para receber o ex-presidente da FIEG e dos Conselhos Regionais do SESI, Senai, Goiás, Antônio Ferreira Pacheco, neste ato representando por seu filho Antônio Ferreira Pacheco Júnior. Agora vai ser para ser homenageado gerente de material e patrimônio do Sistema FIEG, Luiz Carlos Ribeiro. Também para ser homenageado, gerente financeira do Sistema FIEG, Sônia Maria de Rezende.
Nesse instante, em comemoração ao Dia da Indústria, celebrado no dia 25 de maio, e do cinquentenário das unidades Senai, Faculdade de Tecnologia Ítalo Bolonha e Recreativa do SESI, Clube Antônio Ferreira Pacheco, procederemos à entrega do certificado do mérito legislativo aos homenageados desta sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Vamos dar início ao professor Ari Azevedo, primeiro diretor regional do Senai Goiás e ex-diretor da Escola Senai Ítalo Bolonha, neste ato representando por sua filha Grace Helena. Diretora do SES Vila Canaã, Antônio de Freitas Silva Esteca. Campeã sul-americana de saltos ornamentais e ex-atleta do Senai Goiás, Clarissa Cardoso Ramos. Diretor da Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bolonha, Dário Queixa de Siqueira. Funcionário da indústria, CEMIX, 35 anos de associado do Clube Antônio Ferreira Pacheco, Fernando Cândido Rodrigues. Professor de Educação Física, Reitor de Oliveira Pinheiro.
Diretora de Educação e Tecnologia do SESI Senai Goiás, Ivone Maria Elis Moreira. Ex-diretor da Escola Senai Ítalo Bolonha, Jair Braz de Oliveira. Conselheiro do Senai, José Rodrigues Peixoto Neto. Quero registrar a presença do deputado Virmontes Cruvinel. Seja bem-vindo, deputado. Supervisor administrativo da FATEC, Senai Ítalo Bolonha, Luiz Marcos da Silva.
também para ser homenageado, diretor da Escola SESI Senai, Dr. Celso Charuri, e do SESI Senai Jardim Colorado, e ex-diretor da FATEC Senai Ítalo Bolonha, Marcos Antônio Mariano Siqueira. Conselheiro do SESI, Mário Renato Guimarães de Azeredo. Ex-diretora da FATEC Senai, Ítalo Bolonha, Miss Clay Marjorie Correia da Silva. Ex-superintendente do SESI Goiás, Mozart Soares Filho. Coordenador técnico do SESI, Nilton Antônio Faleiro.
Instrutor da FATEC Senai Ítalo Bolonha, Paulo Moreira Salles. Ex-gerente do Clube Antônio Ferreira Pacheco, Ubaldo Eliseu da Silva. Ex-gerente do Clube Antônio Ferreira Pacheco, Valdir Boaventura. Gerente do Clube Antônio Ferreira Pacheco, Wellington Cortez Sobrinho. Ex-gerente do Clube Antônio Ferreira Pacheco, Wilson Boaventura. Retorno à presidência ao nobre deputado Luiz César Bueno.
Dando prosseguimento a esta sessão especial, em homenagem ao Dia da Indústria e ao cinquentenário das unidades Senai, Faculdade de Tecnologia, Ítalo Bolonha e Recreativa do SESI, Clube Antônio Ferreira Pacheco, concedo a palavra ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, senhor Pedro Alves de Oliveira. Boa noite a todos. Quero dizer que é uma alegria, uma honra muito grande ocupar esse microfone nessa Casa de Leis tão importante para o nosso estado de Goiás. Quero inicialmente saudar o deputado Luiz César Bueno no exercício da presidência, saudar o superintendente executivo da Indústria, Comércio e Serviços da sede, Luiz Medeiros Pinto, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, José Elton de Figueiredo Júnior. Saudar o meu diretor regional do Senai e superintendente do SESI, Paulo Vargas. Homenageados com a Medalha do Mérito Legislativo, Pedro Ludovico Teixeira, Antônio Ferreira Pacheco, em memória, representado pelo filho Antônio Ferreira Pacheco Júnior. Gerente de Material e Patrimônio do Sistema FIEG, Luiz Carlos Ribeiro. Terceiro vice-presidente da Confederação da Indústria, meu amigo, companheiro, meu irmão, Paulo Afonso Ferreira. Gerente financeiro do Sistema FIEG, Sônia Maria de Rezende, a minha Soninha, que eu tenho a liberdade de chamar. Quero ainda também registrar aqui a presença dos companheiros lá da FIEG, o José Divino Arruda, obrigado, Zé Divino, presidente do Sinvest, Sarkis Cury, presidente do Sindicato da Câmara, presidente da Câmara da Indústria da Construção, Pedro Silvério, vice-presidente do Conselho Temático do Meio Ambiente, Coral Professor Elnaves, coral maravilhoso, que nós temos a alegria de ouvir de quando em vez, ou de vez em sempre. Esse coral é realmente maravilhoso. Saudar o Orizomar, que está aqui, também faz parte do Sindicato da Indústria Metalúrgica. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra para o Sistema Indústria participar dessa solenidade que reconhece a importância social e econômica do setor para a sociedade goiana. Celebramos hoje o Dia da Indústria, comemorando no último dia de sexta-feira e também o cinquentenário de duas unidades símbolos da atuação do SESI Senai em Goiás, o Clube Antônio Ferreira Pacheco e a Faculdade Ítalo Bolonha. Nas últimas 5 décadas, vivenciamos uma verdadeira transformação em nosso Estado. Sempre atenta, a Federação das Indústrias acompanhou os anseios dessa metamorfose e reafirmou seu compromisso e responsabilidade com a atual alicerçadora do SESI e do Senai em Goiás. De forma contemporânea e inovadora, as duas instituições participaram ativamente da mudança da matriz econômica do Estado, migrando da atividade essencialmente agropecuária para um pujante desempenho ancorado no agronegócio e na industrialização. A ânsia pelo progresso sempre norteou as ações da FIEG. Grandes dirigentes escreveram a história da instituição e, principalmente, conferiram dinamismo ao setor produtivo goiano. Sob a gestão de Antônio Ferreira Pacheco, foram alicerçadas as bases de todo o trabalho que, posteriormente, seria comandado
com maestria pelo saudoso presidente José Aquino Porto, responsável pela consolidação do SESI, SENAI, IEL e CQ Brasil em todo o Estado. A partir dos anos 2000, vemos a FIEG articular novo momento da economia goiana com significativo impulso da industrialização em nosso Estado. Atenta à gestão do amigo Paulo Afonso Ferreira, foi protagonista politicamente e institucionalmente nesse importante processo, apoiando as gestões estaduais e municipais na diversificação da atividade produtiva. Finalmente, nos últimos 8 anos, tive a grata oportunidade de conduzir esse incansável trabalho, com especial olhar para a institucionalização dos produtos goianos, apresentando as potencialidades do nosso Estado aos investidores estrangeiros e, principalmente, reconhecendo a importância do SESI e SENAI. Não à toa, minha primeira ação na presidência da FIEG foi expressar preocupação com a ampliação do trabalho desenvolvido pelas instituições em reunião com o superintendente Paulo Vargas. Paulo Vargas foi o primeiro que eu chamei ao meu gabinete quando eu assumi a presidência, para dizer para ele, Luiz Carlos, a importância que eu dava para o SESI e SENAI, para o apoio dos filhos dos nossos trabalhadores, da formação técnica e profissional desses trabalhadores. Ele foi o primeiro que eu chamei para dizer para ele que a importância era muito grande, eu dava muita importância. E queria multiplicar as ações do SESI e SENAI. Precursoras de um frutífero trabalho desempenhado pelo SESI e SENAI, as unidades do Clube Ferreira Pacheco, totalmente revitalizada em nossa gestão. Eu tive o prazer, Luiz César, de fazer uma revitalização do Ferreira Pacheco. Aquele clube, ele já tinha 50 anos, e os trabalhadores mereciam uma melhoria na qualidade do clube. Fizemos uma revitalização maravilhosa, transformando, revitalizando o clube. É hoje um dos clubes mais bonitos e mais completos do nosso Estado. Eu tive a felicidade de fazer isso e agradeço a Deus todo dia por isso. Quando eu vou lá no Ferreira Pacheco e vejo os trabalhadores e todo aquele pessoal se divertindo, os filhos dos trabalhadores, aproveitando daquelas piscinas, das nossas quadras, dos nossos campos de society, das churrasqueiras em meio ao bosque, me dá uma felicidade. E toda vez que eu vou lá, eu faço questão de, particularmente, sozinho, fazer uma oração e agradecer a Deus por ter feito aquilo. E da Faculdade Ítalo Bolonha, que recentemente ampliou a oferta de serviços tecnológicos com a inauguração do Instituto Senai de Automação, que também foi um privilégio que Deus me concedeu, de construir esse Instituto de Automação lá na Faculdade Ítalo Bolonha. Sintetizam a missão do Sistema Indústria, apoiar, incentivar e proporcionar o desenvolvimento socioeconômico de Goiás. Hoje, juntos, o SESI e SENAI, Goiás atua diretamente em 60% do território goiano, atendendo 145 municípios, além de 26 outras cidades do Estado. Por meio do SENAI, o Sistema Indústria promove a educação profissional e o ensino superior, a inovação e a transferência de tecnologia industriais e contribui com a competitividade da indústria goiana. Já o SESI desempenha exitosa atuação na promoção da qualidade de vida dos industriários e de suas famílias, patrocinando com excelência a educação, a cultura, o lazer, sobretudo a saúde e a segurança dos trabalhadores. Essas duas instituições, que eu tenho o privilégio de dirigir, lá eu sempre tenho dito, Luiz César, que o Brasil não tem como ele se tornar melhor se não for através das nossas crianças e nossas juventudes, oferecendo a essas crianças e à juventude a educação e a formação profissional. Nós temos nessas instituições, no segundo grau, o EBEP, que é o ensino básico e ensino profissional, que eu sou apaixonado. O EBEP, quando esses trabalhadores formam
para tirar o diploma do segundo grau, concomitante faz o curso de profissionalização. E a gente tem os dados de que esses formandos, mais de 80% deles estão empregados antes de concluir o curso. E os outros, logo em seguida, também são empregados. O que significa isso? Significa que nós estamos dando oportunidade para aqueles jovens e eles, ao adentrar o mercado de trabalho, vai pelo caminho da honradez, da dignidade humana, e nós estamos desviando eles do caminho da criminalidade, da delinquência e das drogas. Então é maravilhoso. Eu agradeço todo dia Deus por ter me dado esse privilégio de prestigiar essa juventude. A trajetória das duas instituições comprova a íntima sintonia com as demandas do mercado e da sociedade. Sempre diligentes, foram fundamentais para o crescimento e amadurecimento do Parque Industrial do Estado, formando profissionais de nível básico, técnico e gestores preparados para os desafios da atividade industrial em Goiás. Prova disso é a preocupação permanente com o quadro de recursos humanos e com a estrutura de ensino das unidades SESI e SENAI em todo o Estado. Prova disso é a nossa preocupação permanente com esse quadro de recursos humanos. Nossas escolas investem em inovação e tecnologia, proporcionando aos alunos uma vivência próxima à realidade da indústria por meio de laboratórios modernos e professores altamente qualificados. Quero fazer um registro aqui. Falamos em professores. Eu sou apaixonado pelos professores. Eu acho o professor a profissão mais digna do ser humano. A profissão de professor. Merecia muito mais respeito do que tem nesse país nosso. Porque através deles é que nós temos o médico, temos o engenheiro, temos o agrônomo, eles são o que instruem, que nos dão essa competência. Então, eu tenho o nome. E a equipe de professores e todos os funcionários do sistema SESI, SENAI, nós, são pessoas altamente comprometidas com o sistema, trabalham com amor, trabalham realmente com aquele empenho, tendo um amor muito grande pela instituição. Isso nos deixa muito tranquilo na direção das instituições. Formamos anualmente milhares de cidadãos em todo o território goiano, seja por meio da presença do SESI, com o ensino fundamental e médio, seja pelo SENAI, com a educação profissional e aprendizado e pós-graduação. E reafirmamos a missão social do Sistema Indústria. Temos a alegria de comemorar em 2018 10 anos do EBEP em Goiás, programa responsável pela formação básica, articulada com os profissionais e de 26 mil jovens em todo o Estado, proporcionando a empregabilidade dessa nova geração, incentivando um caminho de sucesso, livre da criminalidade e das drogas, como eu já disse. Um recorde desse maravilhoso trabalho está em exposição no salão de entrada deste conceituado plenário da Assembleia Legislativa, com a apresentação dos cursos de educação à distância, exibição dos trabalhos de desenvolvimento pelos alunos na área de robótica e mostra de assessoria em saúde e segurança de trabalho. E por falar em robótica, nossos alunos lá da Canaã estiveram lá na Hungria e foram vice-campeões mundiais do sistema. A eles o nosso reconhecimento. Isso é maravilhoso e é muito compensador para nós. Uma amostra pequena da ampla, extensa e notável atuação que o Sistema Indústria possui em Goiás, com ambiente de ensino inovadores, que proporcionam a formação tecnológica de nossos jovens, além de uma excepcional estrutura física, com presença em todas as regiões do Estado e responsável, somente em 2017, por mais de 150 mil matrículas do SENAI e 136 mil matrículas do SESI na área de educação. Enfim, sentimos-nos jubilosos em participar desse momento e principalmente por colaborarmos de forma tão decisiva com o engrandecimento econômico e social de nosso Estado. Agradecemos enternecidos ao deputado estadual Luiz César Bueno pela propositura dessa mensagem. Luiz César é meu amigo de mais de 30 anos, lá da Rua do Café, na Cidade de Jardim. Eu
Toda a vida gostei de bola, e eu jogava num time lá que, casualmente, eu era o artilheiro do time, né, Luiz César? O Luiz César cansou de correr e me dá os abraços. Mas, Luiz, eu fiquei impressionado com o seu discurso aqui. Impressionado. E, para nós, é uma honra, é uma alegria muito grande quando uma pessoa de sucesso como você vem dar o seu testemunho, que passou pelas nossas escolas aqui do SESI Senai, né, e que isso significou muito na sua vida. Várias pessoas, quando sabem que eu sou presidente da federação, vêm e manifestam isso, empresários, grandes profissionais e outras pessoas. Isso nos gratifica muito isso aí. E quando a gente vê um parlamentar dentro de uma casa de leis tão importante de Goiás, como você, com a propriedade e conhecimento que você tem do sistema, nos deixa muito tranquilos, muito felizes, né? Peço a salva de palmas para o Luiz César Bueno. Muito obrigado. E um detalhe, você, além de fazer essa demonstração de amor à nossa instituição, né? A nossa instituição, Luiz César, tem 2.300 servidores e essa quantidade de milhares de alunos que você vê aqui. A nossa instituição é uma instituição que, em um determinado momento, pretendiam tirar 30% de recursos do nosso SESI Senai. A manifestação do Brasil inteiro, de alunos, professores e pais de alunos, fez com que o governo federal refluísse e voltasse atrás. Porque a instituição realmente é de uma credibilidade fantástica e que você teve a oportunidade lá. E você não deu conhecimento somente lá, nós não. Você deu um show aqui de conhecimento de economia de logística. E quando você fala a questão de profissionalização e geração de emprego, é isso. A indústria, a atividade econômica, ela gera emprego. E não tem nada melhor para uma economia a geração de emprego, gera riqueza, gera benefício, né? Gera consumo, gera mais impostos que o governo quer através desse consumo. Então, defender a indústria, defender a atividade produtiva é defender a geração de emprego, defender o social de nosso país. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir o seu discurso e muito obrigado por tudo isso aí. É motivo de orgulho para o sistema ter o parlamentar como ex-aluno da Faculdade de Bolonha e de ter participado da sua formação profissional. Ter o reconhecimento de um ex-aluno do Senai é extremamente gratificante para nós, que dirigimos o sistema FIEG. A iniciativa confirma a atuação parlamentar sensível aos temas relevantes à sociedade goiana e à indústria como instrumento gerador de riqueza, emprego e justiça social. Estendemos também os nossos sinceros cumprimentos ao deputado José Witt, que preside essa conceituada Casa de Leis e é também membro do sistema Indústria, liderando o Sindicato da Indústria do Calcário, Cal e Derivados do Estado de Goiás e Tocantins. Assim como todos os parlamentares que compõem o plenário da Assembleia Legislativa, que aprovaram de forma unânime a referida proposta. Eu quero fazer uma referência ao Charles Bento. Charles Bento, nós, a um determinado momento, eu sou lá daquela região noroeste, né? Desde 80 que eu estou instalado na Perimetral Norte, e aquela região para lá da Perimetral Norte, existe uma população de mais de 400 mil habitantes, e lá não tinha nenhuma unidade do SESI Senai. Eu falei assim, não, nós vamos construir uma sede para o SESI Senai, lá do outro lado, para atender aquela classe trabalhadora. Fomos à prefeitura, o saudoso prefeito Paulo Garcia nos recebeu e nós falamos dessa proposta nossa. Graças à credibilidade, Paulo, que você, os demais presidentes, e a seriedade que todos nós conduzimos essa entidade, foi de pronto. Paulo Garcia, vocês escolham a área, vejam onde que é, e nós vamos conceder essa área para vocês, né? O Charles Bento deu uma ajuda grande nisso aí, e lá no Jardim Colorado, conseguimos uma área de 16.500 metros, uma área maravilhosa. De lá você avista Goiânia aos pés. Estamos construindo lá, Luiz César, a maior escola do SESI Senai, talvez do Centro-Oeste, com 9.520 metros quadrados, destinado aos trabalhadores, para a escola e para a formação profissional, que
com a graça de Deus, haveremos de inaugurá-la em outubro, e você já está convidado, assim como todo o parlamento que está aqui, para acompanhar a nossa inauguração dessa grande obra, que para mim vai ser uma coisa maravilhosa. Eu iniciei meu mandato na federação, inaugurando uma escola que o Paulo Afonso começou, e eu inaugurei, que foi o Celso Charuti, lá em Aparecida, né, o professor Mariana, que foi para lá para nós, e meu mandato termina esse ano. Eu comecei inaugurando a escola e vou terminar meu mandato inaugurando a escola. Obrigado. Dando prosseguimento à nossa sessão solene, concedo nesse momento a palavra ao terceiro vice-presidente da CNI, senhor Paulo Afonso Ferreira. Muito boa noite a todas e a todos. Quero saudar o deputado, amigo de todos nós, Luiz César Bueno, no exercício dessa presidência, e que também foi o propositor dessa homenagem ao Dia da Indústria, que nós todos estamos extremamente felizes com essa solenidade. Superintendente Executivo da Indústria, meu amigo Luiz Medeiros, representando aqui o senhor governador José Eliton, meu amigo e irmão Pedro Alves de Oliveira, nosso companheiro, meu companheiro de fé, de tanta luta junto, o Pedro Alves, nosso presidente da Federação das Indústrias de Goiás. Paulo Vargas, um executivo de primeira linha, não de Goiás, mas do Brasil. Eu coloco com muita convicção, que eu ando no Brasil todo, conheço profissionais de todos os estados, etc. Pode ter certeza, com convicção, Paulo, com a sua humildade, com a sua determinação, você é um dos melhores executivos que existe nesse país. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quero saudar também meus companheiros de homenagem, que tenho muito orgulho de estar aqui hoje. O nosso, em memória, Antônio Ferreira Pacheco. E você sabe que depois eu vim saber que a origem do Ferreira Pacheco é a mesma minha, Ferreira. Então, nós somos um parente lá dos antepassados, lá de Catalão. É uma honra muito grande, que também meus pais são de Catalão. Então, uma honra muito grande estar aqui partilhando com o nosso fundador, Antônio Ferreira Pacheco. E quero também dizer da minha orgulho de estar aqui junto com o Luiz Carlos Ribeiro, esse baluarte aí do sistema FIEG, e a Sônia. Pedro, eu fico um pouco com ciúme aí de você ficar falando da Sônia, porque ela é querida de todos nós, é uma paixão de todos nós. E a Sônia também, eu fico muito feliz aí de nós estarmos partilhando aí nesse momento. Quero saudar a todos os membros aqui, os presentes, pessoal, nossa equipe da CNI, nossos companheiros da diretoria aqui, representado pelo Zé Divino, todos os ex-presidentes de sindicatos, os professores, meus companheiros aí do setor, Mário, Zé Peixoto, Mozarico, nosso amigo de tantos e tantos anos. Acho que tem tanta gente bacana. E os nossos parlamentares aqui. O Charles, na hora que nós chegamos aqui, o Charles falando só do entusiasmo dele com
sistema também, sistema indústria, a determinação dele, Pedro, na busca dessa área para nós, que você já mencionou aqui. Então, eu estou sentindo aqui muito bem, muito confortável nessa reunião. E numa casa, aqui, Luiz César, que eu, hoje, por uma, sei lá, talvez até alguma coisa que Deus vai dando, botando a gente num determinado caminho, e eu presido a comissão da área legislativa da CNI, que é a relação da indústria brasileira com o Congresso Nacional. Uma experiência que nunca imaginava que eu ia ter na vida. E é uma dificuldade enorme, mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado extraordinário. Nós estamos num país em que precisamos de dar uma repensada em muita coisa, e eu sou um defensor de que nós não temos condição de fazer as mudanças que nós precisamos de fazer se nós não tivermos a sintonia com a classe política. Eu tenho convicção disso. Dentro da classe política tem todas as matrizes, mas se você ter certeza, a maioria tem um pensamento que é positivo, que quer alguma coisa para o país, assim como nós, empresários, nós, trabalhadores. Eu aqui hoje, meu prezado Luiz César, você, na sua fala, e que o Pedro falou muito bem, você colocou de uma maneira muito clara o momento que nós estamos passando hoje no país, e quando eu vejo uma oportunidade de conversar com tantas pessoas, talvez pudesse assim, não, é um momento de a gente fazer uma reflexão. Mas eu acho que não. Por mais que a gente esteja precisando de fazer uma série de coisas, mas nós temos que agradecer. Hoje aqui o momento é de gratidão, de agradecimento. Primeiro, a Deus por nós podermos estar aqui partilhando e poder participar de uma instituição como o sistema indústria no país como um todo, e que tem a essência, o SESI, o SENAI, o IEL e o ICQ aqui em Goiás, e tem as federações e as confederações, a confederação um trabalho, gente, é um sacerdócio que nós todos desenvolvemos lá dentro do sistema, dentro da Federação de Goiás, dentro do sistema. E o SESI e SENAI tem um papel fundamental para o país. Nós temos aí uma série de questões que a gente precisa de fazer. O Brasil precisa de ter uma política industrial. Nós temos um débito. A política industrial que tentou se começar no século XX, a política que deveria ter sido feita no século XX, nós não concluímos ela até hoje. Então, o desafio que nós precisamos de ter, o desafio é extraordinariamente grande, que nós temos que concluir esse processo nesse ano. Eu não tem como o país sair desse processo que nós estamos vivendo ainda, se não for através da qualificação, da inovação, que é fundamental. E, com todo respeito, eu sou um agricultor também, sou pecuarista, é fundamental essa atividade básica, mas país nenhum no mundo vai atingir uma essência de maturidade, de crescimento real, se não for através do desenvolvimento efetivo da indústria desse país. Eu não tenho a menor dúvida disso. E para desenvolver essa indústria, o que nós temos que fazer? É através da informação, da formação, da inovação. O que é esse papel que nós estamos fazendo? Essa é a essência que nós fazemos dentro do sistema Federação da Indústria, dentro do SESI e do SENAI. É promover essa inovação. Então, eu acho que esse é o desafio que nós temos. Agora, tem hora, e eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu fico extremamente preocupado e, às vezes, me sinto incompetente. A inovação é algo que me assusta, a inovação no mundo. Nós temos que aprender a desaprender aquilo que sabemos para aprender aquilo que precisamos saber para poder enfrentar esse novo modelo de inovação e esse novo modelo que a tecnologia existe. Isso tem hora que a gente assusta. E é por isso, Pedro, que você fala que você é apaixonado de professor, e eu tenho, assim, por uma gratidão enorme, porque é o caminho que nós temos, é o caminho que é possível a gente fazer, enfrentar esse momento do país
e a gente poder conseguir alcançar aí um novo paradigma de posição do Brasil e da sociedade como toda. Então, eu fiz eu não sei se é preâmbulo, talvez tenha até a fala, mas eu quero agradecer muito. Primeiro, a homenagem ao Dia da Indústria, que eu acho que é algo importante e muito, muito, esse reconhecimento aqui, Luiz César, da Assembleia Legislativa de Goiás, e desse processo de homenagear assim, as pessoas, e eu me sinto muito lisonjeado. Vocês não têm noção do tanto que isso me engrandece de estar aqui partilhando com a equipe do sistema SESI-Senai, com as pessoas que partilharam da vida, como o Pedro tem feito aí no nosso dia a dia. Então, eu acho que é uma honra que, viu, Mozart, não dá, eu fico assim, a emoção toma conta da gente, porque é uma coisa tão bacana e que emana do coração de todos vocês e essa ideia que você teve e que foi aprovada pelos seus pares, aí, inclusive com o Virmondes. E está aqui, junto com o Luiz Carlos, com a Sônia, com o Antônio Ferreira Pacheco, é algo que me dá assim, muita satisfação. Eu quero também parabenizar o Pedro Alves pela gestão do Pedro à frente da FIEC. Pedro tem dado uma contribuição enorme, dioturnamente. Eu não sei, eu tenho hora que me preocupa até com você, Pedro, o tanto que o Pedro tem disponibilidade de tempo para ficar dedicando ao sistema. Com muita probidade, com muita firmeza, com muita seriedade. Então, eu quero, assim, do fundo do meu coração, te agradecer. O Pedro, que foi o vice-presidente, meu primeiro vice-presidente da minha gestão, e continua aí com esse trabalho extraordinário que eu acho digno de reconhecimento de todos nós e está sendo reconhecido por todos nós. Eu quero também dizer, assim, desse momento que o país está passando, essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, é um momento de oportunidades. Gente, vocês podem ter certeza, Charles, não tenho dúvida, com toda essa crise que nós estamos vendo aí, nessas crises é onde que nós vamos ter algum rumo, algum caminho novo que nós precisamos de tomar. E nós precisamos de fazer algumas coisas profundas. Eu fico preocupado. Manifestações são fundamentais, são importantes, é democrático. Mas, quando você não tem um interlocutor de quem está conduzindo manifestações, é algo que preocupa a todos nós. Nós não sabemos com quem temos que falar. E uma coisa é manifestação democrática, etc. Outra coisa é quando vira uma desordem pública. E que nós temos que tomar muito cuidado, porque, senão, nós podemos estar caminhando aí para uma questão extremamente perigosa para o país. E é responsabilidade de todos nós. Nós temos que manifestar de uma maneira pública, e hoje nós, agora, a CNI, está fazendo uma manifestação no período do Jornal Nacional aqui, proclamando a todos para que aquilo que precisa de ser modificado, mas que nós precisamos ter o direito do país continuar trabalhando, saúde, educação, deslocamento, que isso é uma coisa democrática. Então, a gente não pode, mesmo uma solenidade tão bacana como essa, nós deixarmos de lado uma chamada a todos nós na responsabilidade que a gente precisa de fazer. E eu tenho algumas modificações que eu proponho, que a gente tem que propor para o país, a gente precisa de fazer algumas reformas. E aqui, Luiz, você falou de fazer reforma política, reforma tributária, mas eu acho que nós precisamos reformar o Estado brasileiro. Eu acho que nós temos que ter coragem de falar, o Estado brasileiro precisa de ser reformado. Porque se nós não mudarmos o Estado brasileiro, você vai fazer todas as reformas que possam fazer, mas ainda não vai ser suficiente para atender esse sistema de Estado que nós temos no país. Eu acho que esse é um papel fundamental que nós temos que caminhar. E nós temos muita coisa a percorrer aí no país, nós temos que fazer junto. Eu quero agradecer muito também a família da gente, que tem assim,
às vezes aceitado, reclama às vezes um pouquinho dessa nossa ausência, mas eu acho que isso é importante, mas é muito prazeroso nós estarmos assim, juntos aqui dentro da FIEG, junto com os companheiros do SESI, do SENAI e do IEL, né, Humberto? Acho que o IEL é uma... Nós fizemos um evento agora em São Paulo, a semana passada, e que nós trouxemos aí sobre o que é o processo da inovação no país. E tivemos, até o Temer o presidente Temer chegou lá, houve uma antecipação do horário dele, e ele pôde assistir uma manifestação de um consultor internacional que veio, e falando, eles veem o Brasil sem emoção, sem nada, vê a luz da razão, e ele colocou de uma clareza absolutamente transparente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o dever de casa. O dever de casa são as mudanças que nós precisamos de fazer, mesmo que doa em todos nós. Mas é preciso fazer. Se nós não fizermos essas mudanças, com certeza, nós vamos ter muito mais dificuldade, nossos filhos e netos vão ter muita mais dificuldade. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, agradecer a Assembleia Legislativa de Goiás, irmãos, você que já esteve aqui por algumas vezes dentro, o Virmontes é meu afilhado, eu fico muito feliz de ter você aqui, sempre ombreado com os propósitos, o Charles, que já falei, e a você, Luiz César, muito obrigado do fundo do coração. Eu me sinto aqui lisonjeado de participar com vocês nessa solenidade, participar dessa homenagem à indústria brasileira e à indústria goiana. Ao mesmo tempo, a gente sente assim, muito mais responsabilidade, né? Eu acho que quero ombrear com todos vocês a responsabilidade das transformações que nós precisamos de fazer. Não tem outro caminho. Toda transformação passa pela educação, e vocês são os protagonistas dessa educação. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do terceiro vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Paulo Afonso Ferreira. Para concluir a nossa sessão solene, eu concedo a palavra agora à diretora de Educação e Tecnologia do SESI Senai de Goiás, professora Ivone Maria Elias Moreira. Boa noite a todos. Deputado Luiz César Bueno, meu contemporâneo de universidade, no exercício dessa presidência, gostaria de agradecer, em nome de todos os 19 e mais homenageados por essa noite, essa condecoração honrosa e gratificante que estamos recebendo. Caríssimo Luiz Medeiro Pinto, excelentíssimo representante do governador, superintendente executivo da indústria do nosso Estado. Presidente da Federação, doutor Pedro, nosso líder. Eu falei um dia que ele era nosso chefe, ele quase me fez voltar para trás, né, doutor Pedro? Doutor Paulo, nosso diretor e superintendente de todas as horas, de todos os dias, de todas as noites. Homenageados com a medalha do mérito, doutor Antônio Ferreira Pacheco, em memória, seu Luiz Carlos Ribeiro, nosso colega, Sônia e Paulo Afonso. Eu fui escolhida provavelmente pelos cabelos brancos, porque eu sou novata na casa. Então, eu vou me considerar aqui muito à vontade para fazer esse pequeno discurso em nome de todos os nossos colegas homenageados. Me perguntaram o que eu diria, e eu falei para o doutor Paulo que eu mostraria meu discurso para ele, mas eu enganei. E o deputado Bento, eu não mostrei para ele, porque pela primeira vez eu vou tentar ser disciplinada e ler um pequeno discurso, que na verdade são palavras de gratidão, não é de outra coisa. Falar em nome de outro
e nesse caso de muitos, é sempre um desafio muito grande e uma responsabilidade maior ainda. Responsabilidade porque o sentimento de pertencimento é algo que transcende ao tempo, seu Jair. Sentimento de pertencimento é algo que sentimos pelo SESI e pelo SENAI. Como eu, muitos trabalham ou trabalharam no SESI e no SENAI com a certeza de estarmos numa instituição sólida, acolhedora, firme nos seus propósitos e comprometida com a sociedade goiana e brasileira. Poucas são as instituições que perduram décadas ou séculos. E estas, Faculdade Ítalo Bolonha e Clube Antônio Ferreira Pacheco, estão celebrando meio século de presença na vida de muitos cidadãos, crianças, jovens e adultos, que se formaram em suas salas como o senhor, nos seus laboratórios e oficinas, ou praticaram atividades em suas águas, ou descansaram nas sombras dos seus bosques. Gratidão é a palavra que se traduz nesse momento. Portanto, termino com uma parte do poema de Cola Coralina aos moços, àqueles que estão chegando nestas casas. Acredito nos moços, exalto sua confiança, creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Muitíssimo obrigada. Agradeço à diretora de Educação e Tecnologia do SESI, doutora Ivone Maria Elias Moreira. Por solicitação do cerimonial, da nossa equipe dos fotógrafos, nós queremos solicitar a todos os homenageados que, antes de saírem do plenário, que faça aqui uma presença na frente da mesa diretora para que possamos tirar uma foto solene representando esse momento. Queremos aqui agradecer a presença do superintendente executivo da Indústria, Comércio e Serviços da sede, Luiz Medeiros, representante do excelentíssimo senhor governador José Wellington Figueiredo Júnior, do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, nosso amigo Pedro Alves de Oliveira, do diretor regional do SENAI, superintendente do SESI, professor, nosso amigo Paulo Vargas, cumprimentar também e agradecer a presença dos homenageados com a Medalha do Mérito Legislativo pelo Ludovico Teixeira, Antônio Ferreira Pacheco, em memória, representado pelo seu filho, Antônio Ferreira Pacheco Júnior, do gerente de Material e Patrimônio do Sistema FIEG, Luiz Carlos Ribeiro, e também do ex-presidente da FIEG, terceiro vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Paulo Afonso Ferreira, e da gerente financeira do Sistema FIEG, doutora Sônia Maria de Rezende. Nosso agradecimento a todos e a todas que estiveram presentes. Nesse momento, encerro a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram abrilhantar essa solenidade, em especial ao nosso colega deputado Charles Bento, que presidiu essa sessão, e convoco outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.